Meu convidado é um campeão nas redes sociais, gosta de um vídeo. Hoje vamos falar do que ele já fez, está fazendo e pretende fazer na cidade de São Paulo e na política. Prefeito João Dória, obrigado por você abrir a porta da prefeitura para o programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Eu é que agradeço a você e a oportunidade de estar aqui falando com seus telespectadores e as pessoas que te acompanham e te seguem. A prefeitura de São Paulo tem super salários? Não tem. E se descobrirmos isso em algum momento, essa pessoa terá o seu salário cortado dentro da lei. Não há. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu fiz uma pesquisa no portal da transparência da prefeitura, que é público, e vi que tem procuradores do município ganhando mais que o senhor. Bem, o prefeito, na verdade, não ganha nada, porque você sabe que o meu salário, os 7 salários que eu já recebi, eu doei. Vou doar o 8º, o 9º, o 10º até o 52º. São 48 salários, mais 4 13º salários. E todos eles eu dou para instituições do terceiro setor. Eu tinha prometido fazer isso, estou cumprindo e vou continuar a cumprir. Também uso o meu automóvel. Uma iniciativa nobre. E inspirado, aliás, num grande prefeito americano, Michael Bloomberg, que para mim é uma referência. Eu me inspirei nele, naquilo que ele fez. Ele não recebeu salário durante todo o período em que foi prefeito de Nova York. Ele foi prefeito por 12 anos de Nova York. E eu achei um gesto bonito, nobre, como você colocou, e prometi durante a campanha, se eleito fosse, eu faria isso, exatamente o que eu estou fazendo. Sobre procuradores, eu não investiguei para verificar, há que se... E não são poucos, viu? Eu pesquisei no portal, tem cerca de 200 procuradores ganhando em torno de R$30 mil. Não é o correto, porque você tem um teto. O teto no Estado é o salário do governador. O teto na presidência da República é o salário do presidente da República. E o teto na prefeitura deveria ser o limite do salário do prefeito de São Paulo. O senhor não sabia disso? Não. Dos procuradores, não. Até vou registrar esse fato para conversar com o nosso secretário de Justiça, porque tem aquela situação de o salário é X, aí você tem mais o ganho, mais a produtividade, mais o extra, mais o adicional, mais o periculosidade. Não considero isso legítimo, inclusive. Pode até ser legal, mas eu tenho que registrar para você, mesmo sem conhecer detalhes, isto não é moral. Prefeito, o seu ataque ao PT é constante. Qual a sua opinião sobre o candidato Lula? Uma farsa. Ele tem direito a ser candidato, mas ele é uma farsa. Aliás, eu defendi, inclusive publicamente, Bonfá, que ele tenha direito de disputar a eleição. Não cabe a mim, evidentemente, estabelecer isso como regra. Quem deve estabelecer é a justiça comum, porque ele tem 6 processos, um no qual ele já é culpado, ele tem uma pena de 9 anos e meio de prisão para ser cumprida, e tem mais 5 outros processos que correm na justiça comum. Cabe à justiça comum, neste caso, e mais à justiça eleitoral, avaliar se ele pode ou não ser candidato à presidência da República. Eu, pessoalmente, gostaria que fosse, e que fosse vencido, fosse derrotado, para que o mito Lula fosse enterrado definitivamente. O Lula não é invencível, assim como a sua postura, a sua arrogância, a sua capacidade de mentir. Nunca vi alguém mentir tão bem, com tanta competência, como Luiz Inácio Mentiroso da Silva. Eu falo aqui com toda a força. É um homem que enganou o Brasil, enganou os trabalhadores, enganou os metalúrgicos, enganou vários dos seus companheiros que acreditaram na sua proposta, assinaram os termos de criação do PT e foram traídos pelo programa do Lula ao longo dos anos. E pergunte ao Hélio Bicudo, para citar apenas um, que foi formulador do programa do PT e foi fundador do PT, qual é a opinião dele sobre Lula e o PT? Vamos perguntar para o Hélio Bicudo. Homem de bem. Você ainda chama o Lula de bandido? O Lula, quem o classifica como tal, são os processos que ele responde. No primeiro, ele já foi culpado e vai cumprir, em algum momento, uma pena de 9 anos e meio de prisão. Quem cumpre prisão é o quê? É bandido ou não é? Pergunta no ar. Você decide. Um desafio, prefeito. O senhor aceita participar de um debate com o Lula aqui no Ping Pong com Bonfá? Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Você toparia ficar cara a cara com ele? Eu adoraria, não toparia.
Então pronto, Lula, o prefeito Dória já topou, aguardo o contato da assessoria para a gente promover esse debate, debate de perguntas entre vocês. Eu vou ser só um mediador. Nenhum problema, zero. Em que condições o senhor aceitaria ser candidato a presidente em 2018? Eu não me apresento como candidato. Eu sou prefeito da cidade de São Paulo e cumpro o meu papel, para o qual fui eleito, inclusive, por 4 anos, com menos de 8 meses à frente da maior cidade do país. Mas cumpro sim e vou continuar a cumprir o meu papel como brasileiro, como cidadão. Eu já tinha críticas ao PT e ao Lula e à Dilma antes de ser eleito prefeito da cidade de São Paulo. Eu não mudei. O meu sentimento, o meu pensamento e a minha posição são os mesmos. Quase destruíram o Brasil, quase destruíram o sonho dos brasileiros, principalmente dos jovens brasileiros, impondo ao país a pior recessão econômica da sua história, o pior momento de corrupção da história mundial. Não há notícia de se ter roubado tanto num país como aqui no Brasil, nesses 13 anos de petismo, com Lula e com Dilma. Impuseram uma recessão econômica que levou 14 milhões de brasileiros ao desemprego e 7 milhões de subempregados, portanto 21 milhões de brasileiros que sofrem nas ruas, muitos sem comida, sem teto e sem condições mínimas de vida. Que benefício, que vitória, que conquista, que legado pode ter oferecido Lula e Dilma? Esse é um legado da mentira, da desordem, da pobreza e da miséria. Prefeito, o senhor confirma que só vai ficar 15 meses na prefeitura para ser candidato a presidente em 2018? Não, eu volto a mencionar a você. Eu fui eleito para cumprir 4 anos como prefeito. Esta é a minha intenção. Mas, como brasileiro, volto a repetir, a minha voz será sempre uma voz forte e dura em relação, não desrespeitosa, porque eu não mando rojões, não jogo ovos, não peço que joguem, não xingo, você nunca vai ver escrito ou falado ou gravado nenhum palavrão meu em relação, seja ao ex-presidente Lula, ou ao ex-presidente Dilma, ou a qualquer destes que compõem o PT. Agora, ser firme e duro nas críticas, sou e continuarei a ser. Eu fiz uma continha rápida, uma pesquisa, e você viajou 9 vezes pelo Brasil nos últimos 30 dias. E continuarei a viajar. São Paulo é a maior cidade do país, é a maior capital do Nordeste fora do Nordeste, a maior capital do Norte fora do Norte, a maior capital do Sul fora do Sul. São Paulo é uma cidade nacional e global. E, além disso, eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, da FNP, cuja sede é em Brasília e cujo presidente é o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Eu tenho que viajar, tenho que conhecer a realidade brasileira dos municípios para poder defender, ao lado do Jonas e dos outros membros da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, nos posicionamentos tanto no Congresso Nacional quanto no governo, no plano executivo. Quero deixar claro que o fato de viajar não me coloca distante da cidade, nem do gerenciamento dessa cidade. Mas eu aqui pratico a gestão moderna, e a gestão moderna é descentralizada. Bons colaboradores, bom time, com funções e objetivos claramente definidos, metas e prazos a serem cumpridos, e eu acompanho, não vou dizer 24 horas, mas na média 18 a 19 horas por dia. Eu não dou moleza para secretários e secretários e os integrantes do Executivo Municipal. E uso tecnologia, que é o moderno. Tem gente que não sabe nem escrever o nome, né? Alguns até que já ocuparam a presidência da República e que são incapazes. O que você acha que os mais de 3 milhões de eleitores vão pensar se você sair candidato e não terminar? Porque durante a campanha você prometeu ficar 4 anos. Eu acho que você deve perguntar para esses 3 milhões de eleitores. Primeiro, no ar, então, comentem aí no YouTube. Primeiro porque eu não me apresento como candidato neste momento. Não faço campanha. Faço, evidentemente, repito, que a minha voz seja ouvida. E faço uma boa gestão, que, aliás, incomoda muito os petistas, os esquerdistas, os istas, aqueles que são intolerantes, que não admitem que uma ação mais eficiente, mais descentralizada, que um governo menor, menos gorduroso, né, para colocar os companheiros, os amigos, para ganharem dinheiro sem trabalhar. Eu defendo um Estado mais enxuto, mais moderno, mais eficiente, mais comprometido, mais transparente. E tudo a seu tempo, inclusive o juízo das pessoas.
Prefeito, o senhor continua bem avaliado pela população de São Paulo? Eu creio que sim. Nós não encomendamos pesquisa, não pagamos pesquisa. A nossa avaliação foi muito positiva, mais de 50%. Foi a melhor avaliação que um prefeito de São Paulo já teve desde que começaram a fazer pesquisas nos primeiros 120 dias de gestão. As pessoas continuam encantadas, apaixonadas por você? Você tem que perguntar para elas, né? Não sei, Eu estou apaixonado por São Paulo, por aquilo que estou fazendo aqui. E muito determinado também a realizar, fazer, transformar e, sobretudo, não ter medo de fazer. Sim. Aqui há enfrentamentos com certos grupos de intolerantes, de pessoas que têm um sentimento mais à esquerda e que teimam em defender posturas arcaicas, velhas, ultrapassadas, e quando você toma atitudes mais modernas, inovadoras, transformadoras, eles reagem, eu diria, primeiro com violência verbal, depois com ameaças, depois com movimentos, depois com gritaria. Mas eu prefiro ser julgado por fazer do que a opção de ser um covarde por não fazer e não estar submetido a qualquer tipo de julgamento. Prefeito, você esperava algum dia na sua vida levar uma ovada na cabeça? Nunca pensei, até porque não acho um gesto educado. Mas eu quero agradecer àqueles que lá na Bahia, aqueles poucos militantes do PT, do PCdoB, do PSOL, da Rede, essa turma da esquerda e da esquerda intolerante, porque eu respeito os intelectuais de esquerda, Sim, que apreciam o diálogo, que têm posições, ainda que eu não as compartilhe, mas respeito, porque estudaram, trabalharam, pensaram, leram para formularem os seus pensamentos. Isso é democrático. E repudio aqueles que, na base da violência verbal e na violência física, querem atemorizar e emparedar quem tem opinião diferente, como quiseram fazer lá em Salvador. Aliás, comigo e com a Semineto, prefeito muito bem avaliado de Salvador. Não foram apenas ovos, foram rojões também apontados contra aqueles que estavam ali atravessando o largo que separa a prefeitura da Câmara Municipal de Salvador. E do ovo, desta ovada, eu fiz a gemada. Por isso é que eu agradeço, porque aquilo me projetou nacionalmente e até uma certa projeção internacional. Aquilo gerou notícias em alguns veículos de comunicação de outros países. É verdade. Eu agradeci naquele momento e, ao invés de devolver com ódio, devolvi com uma palavra conciliatória. Depois fui muito firme na Câmara Municipal ao receber o título de cidadão soteropolitano. Aí fiz com muita firmeza o contraditório desta ação violenta e, no dia seguinte, em São Paulo, viabilizei com uma granja do sul de Minas 10 mil ovos. E o que nós fizemos? Ao invés de jogar 10 mil ovos em petistas, esquerdistas, radicais, intolerantes, nós servimos 5.700 refeições para a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Portanto, quem, como eu, aprendeu na vida privada a fazer do limão a limonada, agora na vida pública aprendi como fazer da ovada uma gemada. Você tem medo de levar mais ovada na cabeça? Não. Primeiro, o medo não está no meu dicionário e nem na minha conduta. Eu não tenho medo. E até fica aqui o registro para quem pensa que me amedronta com ameaças. Só me estimula, só aumenta a minha vontade e a minha determinação. E se fizerem de novo, vamos reagir da mesma maneira, transformando aquilo que de mal foi com uma intenção numa postura boa e positiva e construtiva, principalmente para aquelas pessoas mais humildes que, além da sua própria humildade e do seu sofrimento, são pessoas de bem, são pessoas que pensam bem e que querem o bem de outras pessoas. Fazendo um balanço dos seus primeiros meses aí de governo, o que o senhor enxerga como um grande êxito e uma coisa que não deu certo? O que nós poderíamos ter feito de melhor no início da nossa gestão e que me marcou e serviu de aprendizado foi quando nós definimos no movimento São Paulo Cidade Linda a recuperação da Avenida 23 de Maio. E ali, ao invés de termos dialogado previamente com os grafiteiros, cujos trabalhos estavam maculados pela ação degenerativa de pichadores, nós adotamos a medida de simplesmente pintar os grafites que estavam vandalizados
preservando os que não estavam, que elas seguem lá até hoje, os 7 grafites que não estavam machucados, e felizmente continuam em Columns e na Avenida 23 de Maio, e apagamos aqueles grafites que estavam sujos, manchados por ação de pichadores. Não devíamos ter feito isso, devíamos ter conversado primeiro com os grafiteiros, combinado com eles qual era o jogo, falar, nós vamos aqui apagar porque ele está vandalizado, a sua obra foi machucada, e uma obra machucada em rua, ela dificilmente é recuperada, os próprios grafiteiros falam isso. Erramos na comunicação, acertamos na ação, erramos no timing e erramos na comunicação. Serviu de lição. Imediatamente após esse episódio, a reação provocada, uma reação, aliás, muito insuflada por esses grupos de esquerda, dizendo que nós tínhamos apagado grafites e éramos contra o grafite. Nunca fomos contra a arte de rua. Fomos e continuamos sendo contra os pichadores, porque pichador é destruidor, Bonfá. Ele não constrói nada, ele destrói. Inclusive trabalhos de artistas de rua que fazem painéis e fazem grafites. E aí, o que fizemos? Abrimos um amplo diálogo com os grafiteiros, com os artistas de rua, construímos uma comissão ampla com praticamente todos eles, coordenados pela Secretaria de Cultura, com André Sturm, e criamos o MAR, Museu de Arte de Rua. Reconciliamos as nossas posições com os grafiteiros, mostramos a eles a nossa boa intenção, demonstramos claramente o nosso apreço e o nosso respeito pela arte dos grafiteiros, e hoje São Paulo já é o maior centro de arte grafite do mundo, maior do que Wynwood, em Miami, e com vários bairros da cidade sendo atendidos. Prefeito, nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. O fato de que eu trabalho 16, 17, às vezes 18 horas todos os dias, durmo muito pouco, minha média de sono é de 3 a 4 horas por noite, já há muitos anos. No setor privado eu já tinha esse ritmo, estou mantendo agora no setor público. Não estou dizendo que as pessoas têm que seguir esse ritmo, nem estou exaltando que essa seja a forma ideal de se trabalhar e processar, até porque não acho que seja. Eu tenho um déficit familiar que me machuca bastante. Eu amo muito minha família e tenho muito pouca chance de conviver com eles. O que a vida te ensinou? A ter humildade e a reconhecer que você é apenas uma peça de um todo. E a ser temente, entender que Deus é quem comanda e você é apenas parte integrante de um mundo onde todos são iguais. Prefeito, faltaram 55 perguntas. Bom, teremos 55 outras oportunidades de nos encontrar. Obrigado, Bonfá. Obrigado a você. Pela entrevista. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Ping Pong fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Beijo grande, até lá. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show